Gravando. Bom, então, oficialmente, boa tarde a todos, amigos presentes. Satisfação muito grande, novamente, estarmos reunidos aqui para estudar o Evangelho do Cristo. E antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para todos, né, no mesmo intuito, para a gente se conectar mentalmente. Então, obrigado ao Pai, Criador. Obrigado ao nosso Senhor Jesus, aos benfeitores espirituais, à nossa Mãe Maria, por mais um domingo de estudos do NEP, que possamos, unidos no mesmo ideal, no mesmo pensamento, colaborarmos para um estudo frutífero, um estudo que possa preencher o nosso coração e a nossa alma. Que o nosso coração também esteja ligado à caridade, ligado a quem precisa, tanto aqueles que já estão do lado de lá, no plano espiritual, como aqui encarnados. Possamos empenhar nossos esforços, nossa vontade na nossa transformação íntima, na caridade. Obrigado mais uma vez, Senhor. Damos por iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que assim seja. Isso aí, pessoal. Como disse a Marleninha, né? Vamos estudar. Hoje nós vamos retomar o estudo, né, do Evangelho de Lucas. A gente está estudando as passagens em que Maria está presente. E nós iniciamos o capítulo 2, versículo 17 ao 20, no dia 11/4. E naquela oportunidade, nós iniciamos o versículo 17, mas a gente não avançou muito no versículo, né? Avançamos, sim, no nosso bate-papo, estava muito gostoso, mas praticamente a gente ficou ali no comecinho do versículo 17, onde que falava sobre a palavra visto, né? Que na questão de ver. E nós vamos retomar um pouco o que a gente comentou na semana passada, para a gente pegar o gancho para essa nossa reunião. No versículo 17 diz o seguinte: após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Nós ficamos aí mais nesse início aí, ó, após terem visto. Então, queria ver com os irmãos se eles lembram, né, do que a gente falou naquela oportunidade. Falamos aí muito dessa questão de ver, né? Alguém lembra de alguma coisa? Bom, pessoal, de início nós falamos que essa palavra visto, ela seria a interpretação, uma das interpretações, né? Porque a gente não fecha, porque conforme diz os judeus, né? As interpretações, né? A Torá tem 70 faces, então é um ponto de vista, uma das interpretações da palavra visto seria a nossa capacidade evolutiva e moral e espiritual, né? De assimilar as lições do Cristo. Mas essa assimilação seria de forma prática, uma assimilação atuante na nossa vida, né? Também dissemos que outra interpretação está ligado à revelação, né? Em várias passagens a gente percebe nas escrituras que ela tem essa conotação de revelação, né? De ter os olhos abertos para a gente perceber o que acontece. E que quando a gente percebe, né, realmente, a gente desperta esses olhos, mas olhos espirituais, a gente não fica circunscrito apenas num lado da situação. Mas aí a gente tem uma visão de uma forma geral, uma visão que transcende. Aí a gente vê o lado do amor, da compaixão, e a gente deixa de julgar, de criticar,
E até por isso que os pastores, a partir daquela visão, começaram a divulgar a lição do Cristo, né? Do Cristo que veio. Nós falamos também que quem consegue ver é porque já despertou, que essa visão seria um despertar, né? Despertar da cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela seria obscurecida pelo orgulho, pelo nosso egoísmo, né? Próprio da nossa ainda inferioridade moral. Seria novamente o caso dos pastores, que estavam espiritualmente despertos. E nós falamos também que existem muitos cegos fisicamente que possuem essa visão espiritual, que ela não tem nada a ver com a visão do nosso corpo, mas sim a visão espiritual. Porque esse que despertou, ele consegue extrair das experiências o conteúdo do amor. Enquanto alguns, né, ou vamos falar muitos de nós, que ainda vemos fisicamente, nós somos cegos espirituais. Também dizemos que muitos religiosos daquele tempo lá, assim como hoje também, né, vamos dizer assim, possuem o conteúdo intelectual, conteúdo histórico, né, teológico, porém não possuem uma fé transformadora. Para essa transformação, seria necessário, né, que o Messias fosse muito mais do que aquele rei de Israel esperado, que fosse dominar os romanos, mas sim que o Cristo libertador de consciências, né? Nós comentamos isso, que muito mais do que o Cristo que os judeus esperavam, mas sim o Cristo libertador de consciências. Alguém lembra de mais alguma coisa? Quer reforçar esse conteúdo, isso que eu acabei de falar? Isso aí só do comecinho, viu, gente? Que a gente falou da questão de ver, questão da cegueira espiritual, de ter os olhos para ver. Eu estava lembrando agora, Hernando, que eu ouvi bastante, esses dias eu andei ouvindo umas palestras do Divaldo, mas também de outros palestrantes, e eles comentam assim, uma coisa que parece que agora eu estou tendo os olhos de ver, os ouvidos de ouvir sobre esse comentário, né? Que é a força da doutrina espírita para nos ajudar a ver, a ter essa visão sob o ponto de vista espiritual, né? Porque o que faz a gente entrar no desespero quando a gente está passando pela dor, pela dificuldade, é justamente a visão muito terra a terra. Não que a gente não vai sofrer, né, diante de uma enfermidade, de uma perda de alguém, claro que vamos. Mas a gente pode evitar o desespero, né? A gente pode amenizar muito essa dor pela fé. E aí o poder da doutrina espírita de nos ajudar a construir isso, essa visão. Que nada mais nada menos que é um potencializar do entendimento do que o Cristo ensinou, né? O que a doutrina espírita nos faz, né? E eu também ouvi uma frase esses dias que disse assim: a gente só fala daquilo que a gente vê. É muito profundo isso. A gente consegue entender o nível de profundidade de uma pessoa a partir do que ela fala. Ela fala daquilo que ela vê a vida, né? De como ela vê a vida. E aí não estou falando de palavras, né? Estou falando de profundidade. Tem pessoas simples que falam cada coisa que a gente fica embasbacado, né? Às vezes falam pouquíssimas palavras e toca a gente. Você vê que aquele tem um fulgor incrível, né? E às vezes pessoas letradas são repetidores de conteúdo, não tem essa... Então não viu. Viu, mas não viu, né? Pode até ter visto os conceitos teológicos mais incríveis,
mas não viu, né? Então é interessante esse conceito do ver aí, é muito profundo. E quando a gente começa a despertar, Ramon, para essa visão que você acabou de comentar, a gente fica um pouco mais, como que eu vou dizer assim? A gente não fica menos crítico, menos julgador, porque essa visão, conforme você disse, deixa de ser terra a terra, mas aí ela passa para ver a coisa de uma forma geral. Aí nós percebemos que todos nós estamos no mesmo barco, né? Aí você não deixa de criticar, deixa de julgar, ou quando você vai fazer algum julgamento, alguma crítica, você usa um pouco mais de caridade nas suas palavras, do que aquele intuito de ficar ferindo, de ficar apontando. Então é muito interessante essa sua visão aí, porque ela vai puxar outras questões interessantes. A Lucélia está com a mão Até, levantada. antes de você passar para o Lucélio, eu acho que é até interessante mesmo, Hernani, para a gente se autoanalisar, né? Se eu estou julgador demais, é porque talvez eu não esteja vendo, Justamente. não esteja com essa visão profunda, né? Agora, se eu tenho essa visão profunda, eu entendo. Entendo o É. momento de cada um, assim como entendo o meu também, né? E essa visão é a visão do coração, né? Foi o que eu acabei de comentar. Ela não tem nada a ver com a visão física, porque a nossa visão física, ela vai nos mostrar o que está aparecendo. Mas aquela visão que vai lá no coração, ela independe dessa visão física, né? Importante isso. Lucélia, fica à vontade, tudo bem? Oi, tudo bem. É, a gente tem de lembrar que, naquela época, a visão deles era muito limitada, porque eles não tinham ainda é, desenvolvido a consciência que permite esse tipo de visão, né? Aí, à medida que o tempo foi passando e essa consciência, né, de uma forma ou de outra, no coletivo da humanidade foi se desenvolvendo, nós chegamos a Kardec, porque, na verdade, ele que tirou o véu com a terceira revelação que Jesus trouxe na época, né? E passou para ele, e que nos permitiu realmente termos uma visão maior, tanto do plano espiritual como das leis naturais de Deus que Jesus veio trazer. E como a gente praticar melhor essas leis, né? Então, a visão daquela época ainda era muito, o termo era incapaz mesmo. Portanto, Jesus usava parábola. A Bíblia é toda cheia de parábolas no Evangelho, porque eles não tinham uma consciência ainda, né, evoluída a ponto de perceber tudo que estava embaixo do véu, né? Isso mesmo, Célia. Tinha que jogar a sementinha, né? Porque se a verdade for também jogada de uma forma repentina, pode ser muito dura, né? A luz, se ela for muito forte, ela pode cegar. Então, a gente tem que, no caso, Jesus foi dosando, né? Através das parábolas, através das pequenas informações. Importante mesmo esse comentário seu. Então, e mesmo que se sabe que no Talmud que haja várias interpretações, né? Então, hoje, a gente tem uma consciência, né, que nós podemos pegar, não é, aquelas
interpretações, né, que na época não era de acesso a todos, mas hoje pode ser, e tentar somar isso, né, no edifício de Kardec. Então, hoje a gente tem o discernimento de usar sempre a razão, não é? Para aumentar a nossa fé. Porque não há como uma fé forte sem ser raciocinada. Porque na medida que se raciocina, a gente entende, ela atinge a emoção e ela vai atingir o coração. Aí ela vai começar a crescer. Mas se aceita simplesmente, ela não vai florescer. Então, a gente não pode nunca esquecer a importância da fé raciocinada para atingir a nossa emoção, o nosso coração, não é? Isso mesmo, Célio. Eu lembrei agora, Luciano, você falando aí que o Kardec ele usa o termo, né? Maturidade do senso moral. E é interessante, né? Porque se a gente não está nesse ponto da maturidade do senso moral, mesmo com a razão a gente não atinge, né? Mas ao mesmo tempo, sem a razão a gente também não atinge, né? Tem que conseguir, porque senão vira dogma, né? E acho bonito, assim, por exemplo, como a gente já refletiu várias vezes sobre Maria, né? Quanto que Maria talvez já trouxesse os ensinamentos de Jesus dentro da alma, né? Mesmo sem Jesus ter trazido os ensinamentos ainda, essa simbologia expressa nesse versículo, que o anjo foi e disse aos simples, que são os pastores, né? Que eram pessoas simples, e encontrou ali esse eco, né? Porque se eles saíram, receberam a informação, foram até o Cristo, e depois saíram falando daquilo que viram, é sinal de que, de alguma forma, talvez, pelo menos para eles, essa maturidade do senso moral já existia, né? Embora a sua reflexão está correta, né? Até no Evangelho a gente vê isso está muito bem sempre explicado, né? Que Jesus falava em parábolas para que não cegasse, né, os simples, né? Como o Hernani falou bem, né? Deixou as sementes para a gente ir assimilando depois com o tempo. Mas havia um grupo pequeno ali, né, que foi, de alguma forma, foi assimilando, né? Lembrou, né? Os próprios Lembrou. discípulos, de alguma forma, no tempo também foram, né? Não assimilaram de cara, mas no tempo também foram, né? Na verdade, também, a gente não pode ler isso, né, literalmente, porque a gente não tem evidência bíblica de que eles espalharam isso, né, de uma forma um tanto quanto ampla, né? E ela não pode ser entendida literalmente, porque não tem registro, não é, de nenhuma mensagem, né, que aconteceu antes de Jesus começar, não é, a fazer isso, não é? Então, o que se sabe naquela época ainda era que esperavam o Messias que ia salvar a nação de Israel da escravidão aos humanos, né? Porque eles precisavam muito da liberdade. Então, a gente tem que entender isso tanto quanto, né, figurativamente, né, e não literalmente naquele momento, porque se ler tudo isso de cabo a rabo, todos os outros evangelhos, a gente não encontra nenhuma indicação de que eles, em algum momento ou em algum lugar, falou a respeito disso, né? Inclusive, esse fato de escrito, não é? Ele foi escrito, na verdade,
o mais perto seria quase 90 anos depois, não é? Então, não se sabe, não se era, não é? Não se tinha noção geral, não fazia parte da tradição oral. Percebe o que eu estou dizendo? Não fazia parte da tradição oral. Tanto é que há divergência nesse mesmo relato entre Lucas e Mateus. Não é? Os dois relatam a natividade de formas diferentes. Então, a gente tem que, se for fazer alguma interpretação, ela tem que ainda ser no sentido, né, metafórico, literal, porque nós não vamos conseguir comprovar para ninguém que eles saíram espalhando isso, não é? Nós temos Positivo, é isso mesmo, do Célio, bem posicionado. Nós estamos só tentando tirar o espírito da letra, né? Porque se a gente for procurar alguma comprovação de que os pastores foram lá falar para todo mundo, né? Não tem, né? Assim como a Bíblia toda não tem, né? A gente for ver o cara que foi engolido pela baleia, a própria Arca de Noé, nós não vamos sair do lugar, né? Mas, tirando alguma lição para nós mesmos da simbologia, né? Nesse sentido, né? O problema das interpretações é que, às vezes, ela te atrapalha. Porque se você pega uma interpretação dos textos sagrados e coloca como a versão da Bíblia, você é tendencioso a ir para um lado. Por isso que o Haroldo, quando pegou a tradução dele, ele fez uma tradução literal. É nesse momento que você usa a tradução literal. Porque aí ela fica para todo mundo poder trabalhar em cima dela as suas interpretações, né? É nesse ponto que a literalidade é importante. Mas aí as interpretações podem ser várias, né? Mas sabe o que a Lúcia estava com a mão levantada, não sei se ela quer fazer um comentário. Oi, Hernani. Não, eu queria só comentar o seguinte, o Ramon até citou aí que os pastores deveriam ser pessoas que já tinham, vamos dizer assim, um nível consciencial, né? Porque ouviram e saíram para anunciar. Só que eu fiquei aqui pensando o seguinte, e complementando também um pensamento da nossa amiga Lucélia. Na realidade, todos que estavam lá ouviram, né? Viram, quer dizer, perdão. Eles viram e... Só que é o seguinte, eu fiquei fazendo a seguinte analogia. A gente, de tanto ver, o olhar da gente fica banalizado. Então, assim, um exemplo prático do nosso dia a dia. A gente vai, por exemplo, o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. E aí, quando você chega lá, se você parar para lembrar o que você viu, você nem sabe dizer, porque de tanto ver, você não enxerga. Então, a analogia que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte: até aquele momento, até as leis, até todos os, vamos dizer, os iluminados, as profecias, tudo que foi permitido pelo divino chegar até a Terra, era apenas ver. O homem estava no estágio de ver, como disse a Lucélia, haviam ainda véus ali. A partir do momento que o Cristo se manifesta através daquela criança nascida naquele momento, chega até o planeta Terra uma luminosidade espiritual muito grande, e aqueles que estavam abertos, receptivos a essa luminosidade, passa a enxergar pelo Espírito. Então, ali, a partir daquele momento, aquele véu começa a se descerrar. Tanto é que quando essa criança nasce, mesmo quando ele se torna adulto, que ele vem trazer a palavra, não são todos que enxergam. Apenas viam, mas viam o quê? O que as profecias falavam, o que as profecias prometiam, que viria um Salvador. Só que quem só via
via um homem que ia libertá-los do jugo dos romanos. Agora, aqueles que enxergavam o mundo espiritual. E aí, conforme diz a Lucélia, muitos e muitos anos depois, Kardec nos ajuda a finalmente descerrar esse véu que ainda cobria a nossa visão espiritual. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Ana, você quer fazer algum complemento aí no que os comentários já alcançaram? Hernani, Ou acrescentar algo novo? eu compartilhei aí uma mensagem, não sei se saiu, porque eu não estou assim, sabendo lidar muito com mensagens no Zoom. Acho que não, você só colocou que gostou dos comentários, mas não saiu mensagem, não. Não? Mas depois você Então, coloca. não, eu vou colocar agora, pode? Pode. Então, eu gostei, né, dos comentários seu, do Ramon, concordo, e depois eu já tinha colocado isso antes da Lucélia e da Lúcia comentarem. Mas eu havia colocado aí, juntamente com a mensagem, com o gostei, né, que cada um vê e percebe de acordo com o seu nível de consciência. Então, como a Lúcia disse, eu ia dizer justamente agora o que a Lúcia acabou de dizer. Aquele que tem um nível de consciência mais elevado, mais desperto, mais lúcido, ele vê com os olhos da alma. Ele percebe com os olhos da alma, como a Lúcia colocou, com os olhos do espírito. Mas como nós estamos encarnados, eu uso o termo alma, né? Então, aquele que está encarnado e tem essa consciência mais lúcida, percebe com os olhos da alma. Então, é muito interessante. E o que a Lucélia falou também, quando se harmoniza a razão e o sentimento, aí a percepção é ainda maior. Era isso que eu queria colocar. Muito bom, isso mesmo. Interessante que na semana passada nós comentamos daquela série lá do The Chosen, e tem um episódio que Jesus, ele está num determinado local, assim, bem aberto, né? É o lugar que ele dorme, ele está sozinho, de repente chega uma criança, e esse episódio Jesus trabalha só com as crianças. Aí chega uma menininha chamada Abigail, e ele começa a brincar com ela, e faz amizade com ela, e depois no outro dia ela traz mais um amiguinho, depois ela vai trazendo vários amiguinhos. Em determinado momento, Jesus está conversando com todas as crianças, assim, e as crianças começam a fazer perguntas para ele. E no último dia que ele conversa com as crianças, ele agradece, ele fala assim, eu agradeço muito esses meus alunos, né? Mas agora eu tenho que ensinar outros alunos, que vão ser tipo os discípulos mesmo, né? Mas eu temo que eles não tenham a compreensão que vocês tiveram. Olha que interessante. O que que acontece? A pessoa, quando é simples, né? Então ele deu ali ele fez Jesus fez a comparação com as crianças. Quando a gente é simples de coração, a gente aceita algumas verdades, coisa que as pessoas às vezes intelectualizadas, as pessoas fechadas ou obscurecidas pelo orgulho não conseguem atingir. Então, eu achei esse episódio muito bonito e ele vem ilustrar o que a gente está falando, né? Essa questão de você aceitar, assimilar, né? E foi o que a Lúcia disse. Aqueles pastores aceitaram aquele momento, né? Mas, com certeza, eles já vinham trabalhando aquilo ali um pouquinho anteriormente. Porque se eles não tivessem trabalhando, eles iam bloquear aquilo ali e não iam dar seguimento. Bernardo, pode falar? Pode. Só um minutinho, Lucélia. Jô, tudo bem?
Oi, Hernani, tudo bem? Sim, desculpa, eu esqueci o microfone Não, então, aberto. só eu ia te passar a palavra porque tava seu microfone, só ia perguntar isso. Mas, Desculpa, não, foi sem querer. não, imagina. Lucélia, desculpa, pode continuar. Boa tarde. Não dou a palavra para minha amiga Jo. Não, imagina, foi sem querer aqui. Na verdade, um coração endurecido é no materialista. Vai ter que esperar o tempo dele, né? Para entender. Mas a pessoa que chegou a um nível moral que ela realmente quer, né, esclarecer, tirar esse véu, porque a intuição dela já grita que há algo maior, não é? Essa pessoa, ela está dedicada a realmente retirar o véu. Ela vai buscar ao raciocínio, os fatos. Já a pessoa preguiçosa, ela aceita qualquer coisa, não é? Realmente, como diz o Espírito em Kardec, Deus deu raciocínio, né, para vocês usarem, inteligência para usar. Então, alguém que realmente está disposto, não é, a encontrar, entre aspas, ainda a verdade, né? Ela vai encontrar, não é? Ela vai entrar no caminho do raciocínio, ela vai encontrar realmente, né, a luz, né, do esclarecimento, e ela vai se deslumbrar, não é? Ela vai se emocionar, aquilo vai direto no coração dela, e ela vai ter, além da fé, ela vai ter o poder da transformação, que é o essencial, né? Porque também não basta ter a fé raciocinada, a gente tem que ir nos tornando seres melhores, não é? Me corrijam se eu estiver enganada. Eu Como vou. está dizendo a Ana aqui, ó, tirar o véu e ampliar o nível de consciência. Obrigada, Ana, pela ajuda. Isso mesmo. É aquela questão do jovem rico, né? Quando Jesus fala para ele, né? Ele entendeu tudo. Só que aí já teve outra questão. Deixar tudo e seguir, né? Aí ele estava preparado para isso? Aí já é outra questão. Tô lembrando aqui, Hernani, de uma coisa muito bacana. Até escutei o pessoal do Ser falando isso na live que eles falam todo dia, né? Tem um podcast que eles fizeram com a irmã Ilha, lá na instituição da irmã Ilha, que ela é Madre Superiora, né? E aí eles... é muito lindo, até vale a pena quem tiver um tempinho aí pesquisar lá no site do Ser, baixar e assistir e ouvir, né? Mas eles estavam contando os bastidores, que quando chegou lá, ela pediu perdão para eles, em nome da Igreja Católica, pediu perdão aos espíritas pelo tanto que se falou mal do Chico Xavier. Olha só. Cara, isso é incrível, né? E a gente percebe essa questão do ver aí que a gente está falando. Porque assim, o Chico é de outra religião. Não é que ela agora concorda com reencarnação. Não é que ela agora concorda com o que a gente acredita que está certo da doutrina espírita, né? Mas lá no coração dela, ela tem essas virtudes desenvolvidas a esse ponto de conseguir reconhecer o valor de um ser como o Chico na Terra. Isso Não é? mesmo. Lembrei Tem disso. uma entrevista com a Marília Gabriela com o padre Fábio de Mello, que ele também vai para o mesmo sentido. Ele fala, como que eu vou falar alguma coisa de um ser que é pura caridade, puro amor? Eu só tenho que falar que ele é um aliado de Deus. Falar o quê? Né? Mas por quê? Porque ele já tem esses olhos para ver, né? A religião já não é mais uma barreira. São apenas caminhos diferentes. Outro ponto também, Ramon, que você falou aí interessante, que é a questão de quando a gente está desencarnado. A nossa visão se amplia mais.
né? Então, essa visão que a gente tem aqui no encarnado, ela fica limitada pelos nossos sentidos, pelos nossos hormônios, os nossos objetivos materiais, né? E isso, às vezes, nos bloqueia imensamente. E quando despertamos na vida espiritual, a gente percebe o tanto que nos equivocamos aqui no lado material, de não compreender certas questões, né? Antônio, fica à vontade. Ih, Antônio, sua voz está saindo igual do Tic-Teco, do Pato Donald. Acho que você vai ter que conectar novamente. Pessoal, sobre o resumo que a gente falou dessa questão de ver, de ouvir, de ver, né? Desculpa. Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Se não tiver, a gente já vai caminhar um pouquinho mais no versículo 17. Claro que o pessoal não quiser falar, tem um texto do Emmanuel aqui, tá? Sobre ver? Tá. Eu acho que você já pode fazer a leitura, então. Eu vou compartilhar e vocês leem junto comigo. Estão vendo aí já, Depois, né? se o Tom entrar, e a gente vê se ele vai falar alguma coisa sobre isso ainda. Tá, joia. Olhos. Esse aqui está no livro Pão Nosso. É um comentário de um versículo da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhe possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoca a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Agora acho que o Tony pode falar, né? Pode sim. Antônio, vamos fazer um teste aí no seu áudio. Melhorou? Agora sim. Não, o que eu ia falar era o seguinte. Não sei o que foi que o Pilatos perguntou para Jesus, que ele responde assim: eu conheço o amor e a verdade. Isso aí é no Boa Nova.
Então, eu acho o seguinte, né? Você estava falando aí de religião. Eu acho que vai chegar um ponto assim que nós vamos estar acima de rótulo de religião. E a nossa religião vai ser o amor e a verdade. Porque nesse nível que nós estamos, tem muita divergência, já teve até guerra, né? Então, nós temos que atingir esse nível, ficar acima das religiões, mas com amor e a verdade, né? Como Jesus. Porque Jesus veio, ele participou do judaísmo, né? Mas ele bateu de frente, reformulou, né? Ele foi, assim, no sentido do bem, foi um revolucionário, né? E, a partir dele, formaram-se várias religiões, né? É isso que eu ia falar. Legal. E ele mesmo que disse, né, Antônio? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ele não falou que meus discípulos serão judeus, serão cristãos, serão espíritas, serão reconhecidos por muitos se amarem. E nosso papel é esse. No momento, nós utilizamos aqui do rótulo de espíritas, porque ainda sentimos uma necessidade. Mas a nossa essência tem que ser o amor, independentemente de rótulo religioso, político, racial, de identidade de gênero e assim por diante. Time do futebol, né? Tem gente que briga por causa de time de futebol. Complicado. Ana, fica à vontade. Isso que o Antônio Carlos falou é a proposta de Kardec. É justamente isso que Kardec propõe. Se a gente for lá na Revista Espírita, que eu não me lembro agora o ano, ele deixa essa questão clara, né? A questão é a religiosidade, é a nossa ligação com Deus, com o nosso Criador, que se faz através do amor e da verdade. Isso mesmo. Na sociedade né, presença de estudos espíritas, podia participar qualquer pessoa, de qualquer religião, sem deixar a religião que ele professava. Né? Bom, vamos avançar um pouquinho, pessoal? Então, após os pastores terem visto, o que eles fizeram? Divulgaram o que lhes fora dito. Será que dá para extrair alguma coisa daí, gente? Divulgar? O que a nossa amiga Nara diz? Jô, Vitor Hugo, pessoas atuantes aí na nossa reunião, né? O Zé Mauro, a Rita. Vamos lá. Divulgaram o que foi dito. Eu acho, assim, eu penso que o trabalho de divulgação é um dos mais importantes. Então, vou até relembrar aquela proposta do Dr. Bezerra, que falou que o espiritismo passa por 3 setênios, ele fala, né? O primeiro foi de implantação, o segundo foi o de divulgação. Então, de 1857 a 1900, eu acho que é 27, que foi o primeiro congresso espírita mundial, promovido até pelo Leon Denis. Ele foi um período, o doutrina espírita foi um período de implantação. Então, foi quando Kardec estabeleceu as bases, divulgou a sua obra, e todos aqueles que complementaram a obra de Kardec, desde Emmanuel Swedenborg,
o Leon Denis, o Gabriel Delany e tantos outros, né, da época, foi uma época de implantação da doutrina. Depois veio o segundo 70, quer dizer, os segundos 70 anos, vamos falar melhor assim, que foi até de 27 a 97. Nesse período foi a época da divulgação. Então foi a época, gente, que saíram todas ou a maioria das obras do Chico, Divaldo, Ivone Pereira, inúmeros médiuns que trabalharam e ampliaram toda aquela parte, as obras de André Luiz, né? Então, nesse período, foi a época de divulgação. A doutrina espírita precisava ser conhecida, e foi, e ampliou. Aí ele fala, o último setênio, que seria a partir do ano de 1997, é a época, é a fase de vivência. Então, a gente entende que a divulgação é muito importante. Isso aí, desde a doutrina, precisa ser conhecida, até justificando o que Kardec falou. Eu vi nestes fenômenos, eu vi nesses conceitos, nessas verdades, pontos que mudariam o destino da humanidade. Ele fala isso em obras póstumas, coisas que viriam, assim, trazer uma verdadeira revolução intelectual para a criatura humana. Porque ele percebeu isso, ele era um homem de saber, ele era um homem de lógica, ele era um homem de ciência, e ele viu isso. E ele fala, a força do espiritismo está na sua filosofia. Então, gente, como é importante essa divulgação. Voltando aos pastores, eu penso assim, eles seriam talvez os primeiros a anunciar, a oferecer àquelas comunidades aquilo que eles enxergaram, no modo de dizer de vocês, né? Assim, nesse estudo que foi falado antes. Eles enxergaram aquela verdade, aquela realidade, e eles também tinham a tarefa de divulgar, apesar que a tarefa do Cristo seria realizada posteriormente, porque ele fala em todo o tempo que eles tinham vindo, os discípulos, para levar a sua palavra. Ele usa Paulo, inclusive, para isso, porque o Paulo é considerado o maior divulgador do evangelho primitivo. Então, esses pastores, eu acredito assim, eles começaram, né, a tarefa de divulgação. E aí, nesse sentido que vocês também falaram, divulgação da boa nova, divulgação da chegada desse Messias, que eles não entendiam talvez totalmente, mas que era um elemento novo no conceito daquelas pessoas. Era uma situação nova, seja quem acreditasse que ele os libertaria do jugo romano, ou aqueles que mais tarde compreenderiam que a libertação era de consciência. A proposta de Jesus é libertação de consciência. Não é libertação física, ele fala, o meu reino ainda não entendem o meu reino. Meu reino não é aqui. Então, essa libertação de consciência é o despertar da criatura. E eu acho que esses pastores, aqueles que presenciaram essa situação, foram os primeiros a enxergar algo novo, talvez aí o início, esse momento de implantação dessa boa nova, porque Jesus começou já dando exemplo, nascendo numa manjedoura. Foi já o primeiro exemplo de humildade, né, que ele nos trouxe, tão grandioso que ele era. No entanto, então isso assim, eu entendo de divulgação isso, né? É isso aí. Que ótimo, ótima explicação, Nara, muito, muito lúcida. Pessoal, ó, dá para falar alguma coisa aí? O que vocês? A Nara já puxou um fio legal. O que dá para falar mais? Interessante, Nara, que você falou uma coisa que é muito usada, né?
Em algumas traduções, fala assim, que divulgaram a palavra, né? Eles não falam só que divulgaram o que fora dito, fala que divulgaram a palavra. E essa questão da palavra na Bíblia, ela tem vários significados, né? Ela pode ser o conjunto de todos os livros que foram escritos por inspiração de Deus, né? Que é a Bíblia. Ela também tem outra interpretação, que é o próprio Jesus, né? Que a gente fala lá que é o Logos, que o verbo ou a palavra. E ele tem uma terceira interpretação, que é a vontade de Deus. Então, nesse caso aí, que os pastores foram divulgar? Eles foram divulgar, ou pode ser o próprio Cristo, né, o próprio verbo, ou eles podem ter também entendido que foram divulgar a vontade de Deus, a boa nova. Então, eles saíram para colocar, né, a candeia, conforme diz aquela passagem lá, né, do próprio Jesus que está em Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, porém, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, os próprios pastores, né, Jesus nem tinha falado ainda sobre essa parábola, mas eles já saíram colocando a luz em cima, né? Iluminando a casa. Que casa que é essa? A nossa casa, né? Seria a segunda revelação chegando ao mundo. Então, imagine vocês como deve ter sido aquele momento, né? De tanta luz. Eles que já enxergavam isso, conforme nós havíamos comentado, tiveram essa necessidade de sair divulgando essa luz para todo mundo. Hernani, eles falam que a vibração, a irradiação de Jesus envolve a Terra, né? Eu já li isso. E tal é, assim, a expansividade, não sei se é assim que fala, da sua energia amorosa para com a humanidade. Então, pode ser também que eles, naquele momento, foram despertados para uma realidade que trouxe uma luz diferente para eles. Talvez eles não sabiam explicar, porque como eles tinham o conhecimento das escrituras, né, na anterioridade daqueles saberes que vinha da sua própria religião, da raça e tudo, mas naquele momento houve talvez um despertar interior de uma verdade que talvez eles nem na sua simplicidade não sabiam explicar, mas eles sabiam sentir. Então, esse assim, divulgar é no sentido assim, de passar para o outro aquilo que você sente, que você sentiu, que você enxergou naquele momento, que você previu, sei lá, porque quando, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente ouve uma palestra, ou vai num ambiente de tratamento, de trabalho, assim, a gente parece que não teve novidade ali. O que foi falado, mas muitas vezes a sensação que nós temos é tão profunda e nos faz assim uma mexida interior que a gente sai de lá diferente. A gente sai com uma nova disposição. Então, eu penso que Jesus tinha esse poder mesmo na hora que nasceu. Porque a sua irradiação, e auxiliado por essa pleiade de espíritos que envolviam aquele momento, até espíritos que provocaram todos os fenômenos que a gente já estudou aqui, da estrela, etc., seja o que for, era um conjunto de elementos que estavam influenciando ali as pessoas. Então, esse sentir é muito assim forte, né? Desses, imagino, de quem viveu esse momento. Fernando, tá fechado. Tá fechado. Obrigado, Vitor. Tem um vídeo no YouTube que o Haroldo vai visitar, se não me engano, Uberaba, onde o Chico, né, tem um tipo museu do Chico lá. E ele é tomado de uma emoção tão grande, ele começa a chorar.
E eu lembrei das vezes que eu visitei Uberaba, eu era pequeno ainda, que lá nunca saiu da minha cabeça. Era um clima assim leve, um clima de satisfação. Então o Chico, ele irradiava aquela áurea, né, de amor dele. Agora imaginemos então o próprio Cristo, o próprio governador do planeta encarnado, imagina como era essa sensação. Então esses pastores, conforme a Nara disse, foram tomados de uma energia tão grande que para eles e para nós seria, eu acho que até impossível da gente explicar. Pessoal, fica à vontade, senão a gente vai caminhar. Iris, quiser comentar alguma coisa, o próprio Vitor, Gleide, Cacá, fiquem à vontade aí, pessoal. Hernani, Sim? deixa eu acender a luz aqui, tá escuro. Vai ficando escuro, eu não percebi. Quem assistiu o seminário de Sacramento ontem, eu fiquei atenta à fala do Saulo, filho da Alzira, que falou vencer a si mesmo. E uma fala da Alzira, falando sobre as orientações da evangelização dos espíritos, fala que agora o foco não é o que a Nara falou, da divulgação desse conhecimento teórico, que agora vai ser a vivência mesmo, a prática, né? O sentir, nós vamos transbordar de doutrina em nós mesmos. Por isso que o Saulo faz um estudo do ser espiritual, vencer a si mesmo, para que a gente entenda em que nível nós estamos. Talvez muito grande em conhecimento, mas muito pouco desenvolvido a parte do espírito, que nós já desenvolvemos a parte do homem, mas não desenvolvemos a parte do espírito. Me chamou muita atenção. E ela fala, não vamos voltar ao normal. Não pensem vocês que vão voltar ao normal. Por quê? O mais importante não vão ser os templos de pedras, mas vão ser as próprias pessoas, vão ser os espíritos. Nós vamos ser um templo. Nós vamos ser, nós que vamos demonstrar essa doutrina ao vivo e a cores. Por isso que Paulo fala em cartas vivas. Então, é isso. Agora é uma manifestação da realidade daquilo que nós já assimilamos. Agora, cada um, claro, né, tem um nível, tem uma necessidade, vai entrando nesse campo de acordo com o seu esforço pessoal, individual, e vamos caminhando juntos. Então, concordo. Agora nós estamos nessa outra, igual a Nara falou, estamos numa terceira fase, que agora é da vivência. Muito, muito correto. E quem assistir Vencer a Si Mesmo, que foi uma descrição do Saulo a respeito da vivência de Eurípides no século XIX, né, que era católico, que era amigo dos bispos de Uberaba, que trabalhava dentro da igreja, e os próprios espíritas falaram, Eurípides, você vai ter muitas dificuldades por abandonar o catolicismo e a instituição, e ter a coragem de colocar o nome Colégio Allan Kardec e assumir a postura espírita. Muito corajosa. Não sei, eu sou suspeita, porque eu amo o que Eurípides, para mim, foi ele é uma transformação, porque depois que ele leu Depois da Morte de Leon Denis, ele virou um devorador dos livros, né, de Kardec, e foi conhecer o Espiritismo, porque aquilo respondeu para ele todas as dúvidas dele. E aí ele avançou, o espírito que avançou na prática, na teoria.
Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam, né, a luta de redentora, que a Alzira falou também, que ficou muito bom, e do Saulo vencer a si mesmo. A hora da vivência, então, é a hora mais difícil, né? Porque assimilar a gente assimila, mas a transformação, que é o nosso calcanhar, nossa pedra aí. Concorda, Marlene? É o amor e a verdade, né? Eu estou ouvindo aqui vocês falando e pensei, a verdade, claro que é difícil também de assimilar, né? A Ana Luísa também comentou, cada um vai assimilando a seu tempo, de acordo com as suas condições intelectuais, né? Agora, o amor é a grande sacada. Esse é o que vai realmente permitir com que a gente realmente dê o testemunho, né? Claro que é aliado à verdade, né? Mas o amor é a pedra angular mesmo, né? É verdade. Iris, faz tempo que você não comenta nada, gostamos do seu comentário. O Iris está em transe. Está em transe. Não, estou aprendendo. Vocês estão falando muito bonito aí, eu estou aqui só aprendendo, está muito bom. Mas a Gleide comentou aí eu ouvi a palestra da Alzira, sabe, Gleide? Do Saulo ainda vou ouvir, não deu para eu ouvir. Quem já leu aquele livro da Corina, assim, ela trabalhou bem naquela linha, mas realmente é muito significativo, né? A trajetória dele é maravilhosa, né? E que chama muita atenção, eu já conhecia isso, mas a hora que a Alzira falou, como diz a Nária, eu entrei num estado assim, de êxtase espiritual, a hora que a Mãe Santíssima vem e fala para ele, né? Você vai colocar, sim, o nome de Allan Kardec no colégio. Ou seja, é o testemunho, é você assumir isso, né? Porque ele havia colocado outro nome. E eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente tem mesmo que dar o testemunho, né? Mas não é o testemunho alardeano, eu sou, e não é esse testemunho, né? É o testemunho mais difícil mesmo, que é o da vivência, né? Me tocou muito, viu, Gleide? A fala da Alzira, ela é muito inspirada, né? Ela é extremamente inspirada, né? Vivência, e às vezes, Marlene, enfrentando muita crítica, muita agressão, muita coisa, né? Que eles viveram. Nós estamos na boa, viu, gente? Nós estamos no céu com o espiritismo. É verdade. Hoje o espiritismo é respeitado. Hoje você fala em Chico Xavier, ele já fincou a sua bandeira aqui, ó. Ele é, como vocês falaram, ele é respeitado em todas as religiões. E aqueles que, por preconceito, ainda ousam desfazer de um homem da qualidade de Chico, são criticados, porque ele é respeitado no Brasil e no mundo, né? Pela sua obra e por tudo. Então, nós estamos muito cômodos, mas o testemunho é a nossa... vamos dizer, a nossa maior dificuldade, porque agora, como a Gleide falou, o testemunho agora é pessoal. É quando você vive uma situação e sabe agir nessa situação com sabedoria, com justiça e, sobretudo, com amor, né? Que é a proposta. Então, nós não precisamos mais, gente, de nada. Lógico, o saber é infinito, eu não estou nem desconsiderando isso. Mas o que nós já temos em mãos da doutrina espírita, não precisamos de coisa nova, não. Vamos tentar aprender o que já foi, porque ainda não demos conta de aprender tudo. E começar a viver. Chegou o momento, o que a gente já sabe, já é muito para a gente começar a vivenciar. Então, por isso que o Bezerra fala, é o momento agora da vivência, de dar o testemunho daquilo que já está, vamos dizer assim, fincado nas bases e em tudo aí que a doutrina já tem, né? Lógico, vamos continuar aprendendo, sabendo, descobrindo coisas, isso eu não tenho dúvida.
mas vamos começar a viver. Que agora nós somos o templo, né? Somos as cartas vivas, né, Gleide? A Ana Luísa colocou ali também. Somos um templo sagrado. A hora que a Alzira falou aquilo, né, que vai mudar mesmo, é interessante, mas você vê que parece que as pessoas ainda relutam, nós, né, não estou excluindo disso, não. A gente ainda reluta querer buscar os antigos padrões. Então, será que isso não vai valer de nada para nós? Eu falo, outro dia, ainda falei até para o Vitor, não sei se foi para o Vitor, você me ajuda aí se eu falei isso para você, Vitor. Foi para você, sim. Eu falava assim para o pessoal lá do centro, gente, vamos esforçar, vamos angariar um dinheirinho, que não era dinheirinho, tinha que ser dinheirão, para comprar o terreno vizinho, e vamos ampliar isso aqui. Aí eu sonhava, vamos fazer aquilo outro. Agora eu entendi que não precisa comprar mais nada, não. O que nós temos está de bom tamanho. E que o nosso trabalho é bem outro, né? Você veja, hoje eu estou ainda falou isso para mim, Marlene, você observou que a gente está estudando muito mais? Falando em relação ao luz e amor, né? Muito mais. A gente tem reunião, nossa, não sei nem quantas. E aí existem Eu não pessoas... estou dando conta, Marlene, de ver tudo que eu queria ver. Exatamente. De ver o que eu queria ver, ouvir, participar. Não dou conta. Exatamente, Nara, a gente nem dá conta. Mas muitas pessoas ainda ficam assim muito atreladas ao trabalho mediúnico. E eu também já pensei sobre isso, igual no Coen, às vezes isso me preocupa um pouco, mas o que eu penso, assim, parece que está querendo, assim, dar um entendimento para mim, né? Não cheguei no lugar ainda que precisa. O que é mediunidade? É isso que nós estamos fazendo, é um ato mediúnico, os espíritos não estão aqui conosco? Claro que eles estão dividindo conosco, eles interagem conosco de uma maneira mais sutil, é evidente, né? Porém, eles estão aqui. E que nós temos que caminhar para esse tipo de mediunidade. É para esse tipo de mediunidade que nós temos que caminhar. Eu estou falando assim, do que eu tenho reflexionado comigo mesma, né? Claro que não estou fechando questão em nada, viu, gente? Até gostaria de ouvir vocês. Porque se eu estou numa vivência saudável, se nós aqui todos juntos estamos nessa vivência, aqueles espíritos sofredores e que precisam, aqueles outros que às vezes são até os nossos inimigos, ou que nós prejudicamos, se eles estão aqui conosco, eles estão aprendendo muito mais do que quando eles dão uma comunicação. Eu quero, assim, ouvir a opinião de vocês, porque isso eu tenho pensado, né? Para ver se eu crio vergonha. Marlene, naquela aula do Coen sobre desenvolvimento mediúnico, que eu estudei muito, muito sobre ela, já falei, inclusive, o que Emmanuel fala e outros autores? Que o desenvolvimento da mediunidade é a plena educação da criatura a respeito do fenômeno e do seu comportamento diante da vida, porque, na realidade, todos somos médiuns, como a Ana colocou aí no chat. Então, isso é desenvolvimento da mediunidade, é lidar com essa permuta, inspiração e comportamento em todas as situações da vida. Então, o desenvolvimento mediúnico não é você ser médium, sentar na mesa, receber, não é isso. É a ampliação da sua conquista moral, integral como criatura, para ser um instrumento de exemplo, de vivência e de permuta, por que não? Da espiritualidade, né? A gente tem aprendido isso. Isso mesmo. Nossa, eu estou aprendendo muito hoje. Lucélia, fica à vontade, você levantou a mão. Lucélia? Seu microfone está fechado. Tem que falar então devagar.
divulgar. Quem divulga, divulga alguma coisa, certo? Então, é o seguinte, se nós estamos ainda divulgando, a gente tem que continuar estudando. Para quando a gente divulgar corretamente. Então, a necessidade de estudo ainda é muito grande, não é? Porque nós só vamos ser motivados a agir pela informação correta. Cada um pode ter uma necessidade, mas a gente tem que pensar que a nossa divulgação de qualquer coisa ela tem que ser correta para dar oportunidade para aquele que está procurando, não é? Então, nós temos que estudar, pesquisar muito, não é? Não aceitar as coisas do jeito que acontecem. Vou aproveitar a oportunidade e dar um exemplo. Todos aqui, adultos, né, maiores de idade e vacinados. Existe um livro apócrifo que chama Tiago, livro de Tiago. Ele foi atribuído ao irmão de Jesus, mas não é verdade, porque ele foi escrito muito depois que o irmão de Jesus havia morrido. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo de divulgação daquela época que acontece até hoje. Todos os peritos, estudiosos, já comprovaram que não há muita contradição com os ensinos judaicos, o que prova que ele não foi escrito por Tiago, um judeu, e ele foi escrito muito depois. E ele fala muito detalhadamente sobre Maria, não é? E nesse livro apócrifo, atribuído a Tiago, irmão de Jesus, que não era, ele fala sobre Jesus ter nascido numa caverna, né? Até aí tudo bem, e que Maria era virgem, continuou virgem, que Maria, quando nasceu, Ana, mãe dela, não podia ter filhos, ela foi considerada um fato extraordinário e foi dedicada ao templo. Mentira! Nenhuma mulher era dedicada ao templo. Isso não existia, não acontecia. É impossível isso ter acontecido. E lá continua, que ela tinha 12 anos quando casou com José, que já era velho. Não aconteceu. Dizem que José tinha filhos, né, que eram meio irmãos de Jesus, para defender a virgindade de Maria, certo? Aí conta que ela ficou grávida só com 16 anos, certo? Todos esses conceitos que estão nesse apócrifo já foi comprovadamente, né, discutido, estudado, não há nenhuma comprovação. Mas ele foi difundido no cristianismo deturpado que foi se desenvolvendo. E ele está aqui até hoje. Muitas pessoas acham que Maria casou com José, né? Já de idade, que Jesus não teve irmãos, que foi um milagre o nascimento dele, foi nada humano, né? Quando a gente sabe que não foi assim. Então, olha, uma divulgação há tanto tempo, ainda hoje, ela está aí envolvendo muitas pessoas.
Agora, cabe a nós pegar a divulgação e se perguntar, é real? Aconteceu? Eu posso passar para frente? Eu posso passar isso para o Ramon, para a Leila, para a Ana, para a Lúcia? Espera aí, é minha responsabilidade divulgar qualquer coisa com bases sólidas. Então, a partir do momento que nós assumirmos a responsabilidade como divulgadores ou evangelizadores, como a Gleide coloca, a gente tem a responsabilidade de divulgar fatos verdadeiros que vão acrescentar, somar, para que possamos continuar evoluindo, né? Retirando o véu, não cobrindo mais ainda, né? Esse cristianismo ainda tão deturpado, tão envolto em crendices, tão envolto, né? Em coisas totalmente, né? Não provadas, nós vamos contribuir com isso, nós não vamos seguir o exemplo de Kardec. Né? Jesus veio com a terceira revelação para tirar o véu. A nossa obrigação não é seguir Kardec retirando o véu. E para isso nós temos que estudar, não é? Muito. E não divulgar algo que a gente não tenha certeza, não é? Como acontece até hoje com essa... Não foi só Tiago que envolveu o desenvolvimento deturpado do cristianismo. O Apocalipse de Pedro, com o céu e o inferno, também fez isso. Está aí, até hoje. Vai negar? Não tem. Temos que fazer o que Sócrates falou, né, o Lucélia, das 3 peneiras lá, né? Antes de sair divulgando, a gente tem que saber se é verdade, né? Se tem bondade Isso. e se há necessidade. Aí a doutrina espírita, conforme você disse com muita sabedoria, ela vem nos propor isso, né? A fé raciocinada. Antes da gente entender, ler alguma coisa e passar, vamos fazer uma reflexão em cima, né? Vamos colocar essas 3 peneiras, vamos colocar a doutrina espírita. Né? Eu cito aqui as palavras de Paulo. Antes era como crianças. Pensávamos como crianças. Hoje não, não é? Então, às vezes, passar a mão na cabeça de alguém já não significa amor. É a mesma coisa que eu continuar dizendo com uma criança que já tem condição de entender que a cegonha existe. Eu não estou fazendo um favor para ela, não é? Então, como Paulo, hoje não somos crianças. Então, vamos divulgar realmente aquilo que temos certeza. Não porque lemos, porque outro ouviu falar, lemos, mas vamos ver se realmente, né, posso passar para frente, não é? Lucélia, antes de passar para o Vitor, só fazer um comentário. E além da gente continuar com o estudo, né, que a gente não deve parar nunca mesmo, que a gente possa subir um degrau a mais, foi que as meninas falaram aí, a questão da vivência. Porque quando você divulga o que você vive, o peso é outro. Né? Quando você sobe para falar daquilo que você vivencia, é totalmente diferente do que aquilo que você só aprendeu. O peso é muito diferente. E realmente, mas obrigado, assim embaixo, o que você falou, eu vivenciei. O que divulgaram para mim não era verdadeiro, certo? Me fez muito mais mal do que bem, certo? Mas a minha necessidade espiritual me moveu para frente para buscar a verdade, certo? Até que eu bati com Kardec. Então, é um esforço também muito pessoal, porque tem muita gente que adora ser criança. Aí não tem.
vai ter que esperar outras e outras encarnações, né? Para ouvir coisas de adultos, não é? Refazer a lição. Isso mesmo. Eu vou passar para o Vitor, que ele está com a mãozinha levantada. Vitor, fica à vontade. Eu ia colocar o mesmo ponto que a Lucélia colocou. Então, acho que quem inspirou ela também me inspirou aqui, porque eu ia falar sobre a necessidade para que se divulgar qualquer coisa, é preciso o estudo. Então, é preciso conhecer aquilo que se divulga. E quando se fala, né, principalmente de coisas tão nobres e dignas como os ensinamentos de Jesus, ou também os ensinamentos espíritas, que dão sequência a estes primeiros, é muito importante o conhecimento bem aprofundado, bem construído, e a recomendação do próprio Jesus, né? Quando ele fala que é preferível que nós construamos a casa sobre as pedras e não sobre a areia, é exatamente sobre isso que ele fala em uma linha interpretativa. É exatamente sobre isso, a necessidade de se construir uma casa bem fortificada, com os alicerces bem firmes, para que ela não desmorone. Então, se a gente constrói a nossa casa sobre falácias, sobre mentiras, hora ou outra ela desmoronará, né? Então, isso é fato. Então, essa é a importância, e é muito legal a gente frisar nisso também, né? É um ponto muito importante para a divulgação, a gente ter esse conhecimento, a gente buscar ir atrás com dedicação, com a cautela que o conhecimento tão profundo, tão nobre exige de nós. E é muito importante, mas era só isso mesmo que eu ia colocar. Perfeito, muito bom. Ramon? Vou tentar selecionar um texto da Emmanuel aqui, tem um monte que fala sobre esse assunto, né? Acho que eu vou ler logo o primeiro que apareceu aqui. Será que alguém quer ler? Eu ponho aqui na tela? Acho que é melhor, né, Hernani? Seleciona alguém aí. A Lúcia. Pode nos ajudar, Lúcia? A Lúcia é a leitora Claro. oficial. Pode ler? Por favor. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Deixa eu achar aqui. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal.
Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Muito bem, né? Virgem Santa, hein? Sem palavras. Muito bom. Agora é só a gente fazer. Agora é facinho, facinho, né, Vitor? É só fazer. Não tem segredo. Tá escrito no AEIOU, né? Tá bem mastigadinho. É isso aí, querido amigo. Foi bem disso que nós falamos, né? Você vê que Emmanuel vem e copia da gente, ainda sai com vantagem, né? Olha só. Tudo bem, mas a gente é humilde. Ai, meu Deus. Eu achei interessante ele falar do esforço, né? Do esforço. Então, aprender a estudar exige esforço, não é? Então, a gente não pode esquecer isso, não desanimar, estar sempre se esforçando para aprender corretamente, para essa luz da candeia realmente iluminar, porque a verdade é que ilumina, certo? Jesus disse que a verdade liberta. Sem estudo, nossa candeia pode brilhar só um pouquinho, né? E se não for verdade, vai vir um sopro e apagar. O edifício que o Vitor Luiz colocou, construído na areia, que Jesus falou, vai cair, né? Verdade. Jô, você não falou nada hoje? Quer falar alguma coisinha? Nossa, ô Hernani, estou aprendendo muito aqui. Eu também. Mas com tudo que falaram, né, realmente, assim, são muitas coisas, né? Uma é o que a Marlene falou, né? Muita gente, assim, reclama da gente não poder sair na pandemia, mas, assim, eu tenho, assim, estudado muito, né? Além dos meus outros estudos, mas, assim, tem muita coisa, né, que a gente quer assistir, ler e não dá conta mesmo, né? Mas uma das coisas de vivência que eu percebo é que, assim, aqui na reunião, né, em sintonia com todo mundo, a gente fica leve e tudo, né? E a maior provação nossa continua sendo em casa, na família mesmo, né? Que tem gente aí que está, eu acho que estão falando que os psicólogos e psiquiatras não estão dando conta, né? Realmente as pessoas estão pirando com a pandemia, com as situações, e esse desafio, né? Nós que temos acesso a tanta coisa, então a gente precisa, assim, dar conta desse teste, né? E agradecer mesmo, né? É igual foi a Nara que falou, né? A gente está no céu, a gente está numa região privilegiada do país, do mundo, né? E a gente tem todo esse amparo da espiritualidade, né? O Ramon sempre está passando para a gente as mensagens aí, e também eu lembro muito bem daquele encerramento nosso do EAD, né? Que eu fiquei muito emocionada também, que foi dito muitas coisas, né? Que realmente a gente passou, e a gente está tendo todo esse amparo, né? Essa assistência, e a gente tem que agradecer e realmente vivenciar.
Obrigada, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Jô. E é isso mesmo, né? Quem está no leme desse barco é Jesus. E a gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente vai na onda, né, desse pessimismo que atinge aí a nossa atualidade. Sim. E a nossa fé cai. Então temos que ser persistentes. Nós temos que ser exemplo, assim. É difícil, a gente, claro, não está forte o tempo inteiro, né? Mas a gente tem muito suporte, muitos instrumentos, e a gente não pode se vitimizar. É difícil. É claro que a gente tem momentos que a gente pensa assim, ai, não vou dar conta, né? Mas a gente tem que sacudir a poeira, né, Lúcia? Na volta por cima. Oi, Jô e Hernani, só para que eu já sei que o tempo está esgotado. Mas é interessante isso que você está falando, mas assim, permita fazer uma observação. Claro. Só que a gente não pode esquecer que somos humanos. Sim. Estamos encarnados. Porque a gente pensa assim, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu tenho a fé, porque eu tenho a espiritualidade me ajudando, eu não tenho o direito de esmorecer, eu não tenho o direito de acordar desanimada, porque isso talvez é sinônimo que eu não tenho fé suficiente. E isso é um terreno muito perigoso. Uhum. É muito perigoso, porque assim, a gente tem a fé, tem o apoio da espiritualidade, mas estamos aqui encarnados e temos N coisas para administrar. Então, assim, não vamos deixar que esses abalos emocionais que a gente tem, até físicos mesmo, a gente faça uma relação que é ou uma falta de fé ou é uma falta de apoio da espiritualidade. Não, somos humanos, vamos nos permitir, vamos ter amor próprio, vamos ter autocompaixão, auto-perdão, porque senão a gente entra assim, os igrejeiros, sabe? Aquela fé cega que pensa que vai salvar, e a gente precisa de ajuda. A gente é humano, estamos aqui, sabe? Eu penso muito isso, porque tem dia que eu não acordo bem, Jô. Tem dia que eu não acordo bem, eu faço as minhas orações, mas assim, eu não estou conseguindo nem a conexão. Mas eu não posso me culpar por isso, porque senão eu vou achar assim, nossa, eu estou péssima, aí eu vou cair nas garras de quem? Daqueles espíritos que se comprazem realmente com isso, e pior, talvez de um outro ser humano encarnado que vai me prometer a salvação, e nós sabemos que essa salvação, ela não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa minha candeia, que está com a luz pequenininha, quase apagando, e fortalecendo ela devagarzinho, para ela começar a iluminar de dentro para fora. Quando essa candeia tiver com luz suficiente, automaticamente, tudo à minha volta, eu vou ver com mais clareza. Desculpa, viu, gente? Não estou assim... Imagina, é que nós não somos super-heroínas. Eu entendi o que você quis dizer. Somos humanos mesmo, né? Ainda bem, eu achei que fosse só comigo que acontecesse isso. Eu também, Lúcia, me consolou. É verdade. Pessoal, que pena que o nosso horário está estourado, viu? É verdade. Essa casca toda cria, que pode até ser um tipo de fanatismo, impede a gente, às vezes, até de entrar lá no imo da coisa, como é de verdade. Ela demonstra, às vezes, uma falta de aceitação, autoaceitação, né? Querer se achar mais do que é, né? Então, são exercícios que a gente tem que fazer, se amar do jeito que é, para a gente conseguir melhorar, né? Se a gente não se amar como é, a gente não muda, né? A gente tem que aceitar, compreender o que é, né? E se sentir amado por Deus do jeito que é, né? E aí, beleza, daí para frente a gente consegue construir, né? Vocês me perdoem porque eu acho que não soube realmente expressar, mas é no sentido assim de que eu realmente assim estava muito fraca e inclusive atrasei para entrar na reunião e assim é um bálsamo realmente, né? Estar com vocês, ter essa oportunidade. Eu me sinto muito falha, eu participo muito pouco. Mas eu espero que, de alguma forma, eu sei que para mim está sendo de muita ajuda
E desculpa por não poder ser mais atuante. Obrigada, gente. Tua presença, teu sentimento, teus comentários, para mim, dão um brilho muito especial. O seu testemunho hoje aqui para nós significou demais. Acho que os comentários do pessoal é na tentativa até de dar uma ajudinha, mas a gente entende e concorda plenamente com você, que o que a gente vive aqui é um grande conforto para os nossos corações. Não só pelos ensinos que a gente racionaliza, mas pelas energias que a gente recebe, pela presença dos espíritos amigos, pela conexão que a gente cria. Então, você também está certinho, né? Tá todo mundo concordando, convergindo, né? Obrigado, viu? É verdade, eu sinto que às vezes muitas vezes, assim, parece que o que você escreveu, por exemplo, acho que foi semana passada, foi muito interessante, que tem hora que parece que a gente está sentindo a mesma coisa, eu sinto uma sintonia muito grande, eu acho que vocês também sentem isso, né? Obrigada, gente, abraço a todos. Obrigado. Pessoal, que bom que a gente está na mesma sintonia, né? A gente vê que todo mundo tem as mesmas necessidades e a gente vai se complementando um com o outro. Isso é muito, muito bom, aprendendo a cada momento, né? Espero que a semana que vem, hoje o pessoal contribuiu, todo mundo falou um pouquinho, eu gosto muito disso, sempre comento muito com o Ramon, que eu gosto quando cada um fala um pouquinho. Semana que vem quero ouvir também um pouquinho a Rita, o Carlos, né? Como está lá na Bahia, né, Rita? O Carlos, lá em Pedregulho, falar um pouquinho das nossas realidades. Tá bom, Rita? Ok. Mas, Ramon, infelizmente o nosso horário está estourado, vou passar para você fazer a prece. Então vamos juntos, nesse sentimento de grupo, essa conexão forte que nós criamos, agradecer e louvar nosso Senhor Jesus por mais esse momento de luz que nós pudemos viver. Agradecer pelo dom da vida, que mesmo nesses percalços todos, essas dores, angústias, desafios, nós sabemos que se bem aproveitarmos, sairemos daqui um pouco melhores quando chegamos. Sabemos, Senhor, o valor desse momento, dessa oportunidade para nós e nossa evolução espiritual. E por isso te agradecemos, rogando que o Senhor envolva os lares de cada um dos que estão ouvindo, tanto os encarnados como os desencarnados, que nós possamos estar conectados contigo todos os instantes da nossa vida, nos momentos mais difíceis, lembrarmos que o seu abraço é constante, é perene oferta que o Senhor deixa para nós, onde podemos nos acolher, nos recompor a todo instante. Sê conosco, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e abençoe a toda a humanidade nesses estertores, para que todos possam alcançar-te. Que assim seja.